abençoe a sua palavra em nossos corações e mentes, quando nós queremos refletir hoje, especialmente sobre o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Podem se sentar. Agora vocês vão esperar um pouquinho, que agora o pastor teve um problema técnico aqui. Vamos ver se eu consigo resolver. Porque, infelizmente, a minha memória não é boa, então eu não decoro o sermão. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, que meu sermão sumiu. Vamos ver. Não é que sumiu, ele está aqui, mas não quer aparecer. Vamos lá. Agora, acho que vai aparecer. Muito bem. São coisas da tecnologia. Meus irmãos, talvez vocês já ouviram pesquisas sobre quem crê em Deus. Em muitos países em que são feitas essas pesquisas, a maioria das pessoas diz que acredita em Deus. E o Brasil também é assim. As últimas pesquisas que eu vi aí, quase 9 entre cada 10 brasileiros diz que crê em Deus. 90%. Ou crê em alguma divindade. E a gente ouvir isso, né? Poxa, a maioria dos brasileiros crê em Deus, que coisa boa, né? Mas, aí tem uma outra pergunta, que é mais importante. Quem é esse Deus? Em quem as pessoas dizem que acreditam? Eu também vi há pouco tempo aí um debate falando que muitos jovens hoje em dia estão voltando a buscar igrejas, buscando, né, também a religião. Mas em que Deus esses jovens creem? Que Deus eles estão buscando? Então a gente pode dizer assim, como é que é esse Deus? Como é que esse Deus se revela? Como é que a gente pode conhecer esse Deus e se relacionar com Ele? Hoje cedo no catecismo nós terminamos, né, na instrução justamente o estudo do credo, que fala desse Deus. E aí se a gente pergunta essas coisas para as pessoas, aí já vai vir respostas bem diferentes, algumas bem vagas, algumas bem confusas. Muita gente imagina um Deus distante. Muitos veem Deus como uma energia misteriosa. Outros acreditam até que Deus até pode ter criado o mundo, mas depois ele foi embora. Deus deixou a gente sozinho e a gente que se vire aqui no mundo. Mas nós cremos que Deus se revelou, sim, neste livro que nós chamamos de Bíblia. E esse Deus revelado na Bíblia é diferente do que muita gente pensa. Nós cremos num Deus que se importa, né? Coloquei aqui, isso aqui é o símbolo da Trindade, um Deus que se importa. Nós cremos no Deus que se revelou então na sua palavra, que criou o mundo, como nós ouvimos na leitura de hoje, e que não abandonou a sua criação. Por que eu digo isso? Porque em algumas culturas, né, também se acreditam em deuses, mas assim, há um Deus que criou tudo e depois foi embora, né? Como Zeus, por exemplo, né, da mitologia grego-romana, né? Nós cremos que Deus criou o mundo e com o mesmo amor continua presente no mundo, presente entre nós com o seu cuidado, com a sua misericórdia, a sua graça. E aí, antes que alguém pense e pergunte, pastor, mas como isso, né? Se a gente vê no mundo tanta maldade e tanta coisa ruim acontecendo. Bom, é porque Deus também, vocês ouviram lá no texto de Gênesis, ele diz, né, que os seres humanos e os animais deviam se multiplicar, e ele deu domínio para o ser humano sobre a criação. O problema é que o ser humano, especialmente depois que pecou, usa mal
esse domínio que Deus deu. É o ser humano que causa muito estrago na terra e na vida uns dos outros. Mas, como é que a gente sabe que Deus ainda está aí? Porque, vou dar um exemplo bem simples. Qualquer cientista sabe disso. Se o sol que nos ilumina se aproximar poucos quilômetros da Terra do que o sol sempre está, a gente vai morrer queimado. E se o sol se distanciar poucos quilômetros, nós vamos morrer congelado. E como é que o sol, e aí todos os planetas, estrelas, a Terra, a Lua, continua, né, sempre no caminho certinho, e nós temos as estações do ano, temos chuva, temos sol, etc. É porque Deus mantém tudo isso. Isso é só um exemplo. E amanhã, então, é o domingo da Santíssima Trindade, em que a gente celebra esse Deus, né, que está aqui representado. O Pai, o Filho, que é o Cordeiro de Deus, e o Espírito Santo, né, que o símbolo dele é uma pomba e o fogo. Lá no Pai está escrito, né, lá em cima, o nome de Deus em hebraico, Yahweh, e embaixo, como Jesus chamava Deus, né, Abba, né, papai. Desde o começo da Bíblia, a gente vê sinais claros da Trindade. Nós ouvimos a leitura de Gênesis, né? Ali já aparece Deus criando, o Espírito Santo estava ali, e conforme diz o evangelista João, Jesus estava ali, porque ele era a palavra de Deus que criava tudo. Nós sabemos que em outras partes do Antigo Testamento também aparece. Por exemplo, a gente canta aqui às vezes, né? Santo, 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 Deus do Universo. Isso está tirado lá de Isaías, quando Deus apareceu para Isaías, e esse foi o cântico dos anjos. E eles cantaram, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Por que Santo 3 vezes? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ainda no texto de Gênesis de hoje, quando Deus fala que vai criar o ser humano, Ele não fala assim, vou fazer o ser humano. Ele usa o plural, Ele diz, façamos, quer dizer, vamos fazer. Porque é um Deus triuno, um Deus revelado em 3 pessoas. Tá? A gente não tem muito como entender isso, está muito acima da nossa compreensão. Mas por que tudo isso é importante a gente saber? Porque a Trindade, meus irmãos, ela mostra quem realmente é Deus. Em primeiro lugar, Deus é um ser que vive em harmonia, num relacionamento com Ele mesmo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo em total harmonia para criar o mundo, para salvar o mundo, para santificar o mundo. E esse Deus criou o ser humano para quê? Deus já era perfeito, não precisava de nada. Mas Deus criou o ser humano para se relacionar com o ser humano. Ele queria, expandir o seu relacionamento. E mesmo depois que o ser humano desobedeceu, o pecado, Deus não se afastou. Ele não desistiu. Ele deu uma punição e era uma consequência. Ele diz, olha, no momento que vocês pecaram, vocês perderam a minha imagem, vocês perderam a vida eterna. Vocês não são mais santos como vocês eram antes. Só que Deus não deixou eles na mão. Deus disse, olha, agora vocês vão sofrer mais para ter o ganha-pão, vocês vão suar, a mulher vai sofrer no parto, mas eu não vou abandonar vocês. Quando eles pecaram, se vocês lembram da história, não foi Adão e Eva que chegaram para Deus e falaram, Deus, olha, desculpe aí que a gente pecou. Não, Deus foi procurar eles. Falou, Adão, onde é que você está? Claro que Adão sabia, Deus sabia onde é que Adão estava, mas ele queria ver o que o Adão ia falar, E ali Deus então conversou com eles e logo prometeu para eles um Salvador. Em toda a história do Antigo Testamento, nós vemos isso, meus irmãos. O ser humano sempre se afastando de Deus, sempre sendo rebelde, e Deus sempre vai buscá-lo. O homem falha, Deus continua oferecendo o perdão. O povo cai, mas Deus nunca cai. Deus continua sendo fiel. Por quê? Porque Ele é um Deus que se importa.
Deus tinha todo o poder e todo o direito para quando o Adão e Eva pecaram, acabar com tudo. E vocês lembram que ele quase fez isso uma vez. Quando foi? No dilúvio, né? Veja, Deus que é Deus perdeu a paciência, falou, não aguento mais o pecado dessa gente. Mas uma família foi salva, né? Para recomeçar o mundo, a família de Noé. E aí, meus irmãos, depois de muito tempo, veio o cumprimento da promessa de Deus para Adão e Eva, o maior sinal do amor de Deus. O próprio Filho de Deus nasceu como um de nós e veio passar o que a gente passa. Veio sentir as nossas alegrias e as nossas dores. Veio viver como um de nós. Veio sofrer como a gente sofreu. Apesar de ser Deus, ele também era ser humano. E olha só, ele conheceu o que é aquilo que nós passamos toda a nossa vida. Ele conheceu o que era cansaço. Ele conheceu o que era tristeza. Ele chorou quando um amigo morreu. Ele conheceu o que era ser rejeitado, o que era sofrer. Ele também teve muitas alegrias. Mas ao finalmente, né, ele acabou enfrentando e sofrendo morte injusta. Por quê? Porque a maior missão dele não era só viver como a gente viveu. A maior missão dele era carregar sobre ele os nossos pecados, né, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá na cruz, ele recebeu o castigo que era para nós. E, na ressurreição, venceu a morte, garantiu a vida eterna para todos que nele creem. E aí, quando Jesus subiu ao céu, ele cumpriu outra promessa. Nós lembramos domingo passado, né? Derramou o Espírito Santo sobre os seus filhos. E aí aquele grupo de cristãos pequeno, morrendo de medo dos judeus, se transformou numa igreja corajosa, cheia de fé, cheia de esperança, e começou a pregar. E num só dia 3.000 quase creram, e aquilo foi aumentando. Por causa da coragem deles, dada pelo Espírito, nós estamos aqui hoje. Por quê? Por que tudo isso aconteceu? Porque Deus se importa. Deus estava agindo. E Deus continua se importando, meus irmãos, com cada um de nós. E aí nós chegamos no Evangelho de hoje, quando Jesus diz, olha, vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, todos os povos. Como? Batizem no nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E veja que coisa interessante, Jesus não manda só falar de Deus, ele manda batizar no nome do Deus verdadeiro. No batismo, a gente é unido ao próprio Deus. Ele recebe a gente como filhos. Ele lava a gente com o sangue de Jesus. O Espírito Santo entra em nós, cria em nós a fé salvadora. Isso significa uma coisa muito importante, meus irmãos, que às vezes a gente nem lembra. Isso significa que eu e vocês não pertencemos mais ao pecado. Não pertencemos mais ao diabo. Nós não estamos mais condenados à morte eterna. Agora nós pertencemos a um Deus que se importa com a gente. E mais, que está com a gente, porque Jesus diz no final do texto de hoje, eu estou com vocês todos os dias, até o final do mundo. Que promessa maravilhosa nós temos de Jesus. Vejam, nos dias bons, Deus está com você. Deus está com a gente. Nos dias difíceis, Ele também está com a gente. Quando a gente está forte, Deus está com a gente. Quando a gente está cansado, abatido, desanimado, Ele continua com a gente. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus presente. E Ele fala com a gente, não onde a gente acha que Ele tem que falar. Ele fala onde Ele escolheu, meus irmãos. Ele fala com a gente aqui na Sua palavra. Ele fortalece a nossa fé no batismo que a gente recebeu
na Santa Ceia que a gente recebe. Ele cuida de nós também através de uma coisa chamada igreja, que é o corpo de Jesus, como diz a Bíblia. Ele cuida da gente através dos irmãos da fé, né? Ele cuida da gente, às vezes, de formas que a gente nem percebe. Mas Ele está cuidando. E porque Deus se importa com a gente, nós aprendemos também a se importar com as outras pessoas. A gente se importa com a nossa família, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, escola, com pessoas de outros lugares, né? Com aqueles que sofrem por qualquer tipo de mal. E a gente se importa principalmente com aqueles que ainda não conhecem e não creem em Jesus. Lembrando da data de hoje, a gente se importa com os nossos adolescentes e jovens. Não é à toa que o pastor fica insistindo aqui, jovens, venham no grupo de jovens, pais, venham, tragam seus filhos. Não é só para fazer número, porque é a missão que Deus nos deu, se importar com os nossos filhos e ensinar a eles o que Jesus disse, ensinem tudo que eu mandei. E aí, vejam, nós nos importamos com as pessoas, né, como eu falei, não sozinhos. O próprio Deus nos acompanha, nos capacita. O Pai criou a gente, o Filho salvou a gente, o Espírito Santo nos deu a fé, nos santifica e nos sustenta nessa fé. E agora, meus irmãos, quero falar principalmente com os jovens, aqueles dois que estão lá em cima, os jovens que estão aqui embaixo. Eu quero lembrar para vocês que Deus se importa muito com vocês também. Que Deus se importa muito com cada um de vocês. Quando a gente está na adolescência, na juventude, na vida adulta também, mas às vezes na adolescência e juventude é mais comum, às vezes a gente pensar assim, puxa, ninguém liga para mim, né? Ah, ninguém está dando bola para mim, eu estou meio desorientado. E às vezes isso pode acontecer mesmo, mas Deus sempre se importa com você, querido jovem. Olha o que o apóstolo João diz para os jovens, especificamente. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Agora olha só, vamos ler ao contrário isso, para ver como essas coisas se relacionam. Jovens, vocês já venceram o maligno. Por quê? Porque vocês permanecem na palavra e por isso vocês são fortes. Então, eu já falei antes e vou dizer de novo. É por isso que a nossa igreja, a IELB, a nossa GELB, Juventude Evangélica Luterana do Brasil, oferece aos jovens oportunidades para quê? Para se fortalecerem nesta palavra e poderem continuar vencendo o maligno. O maligno é o diabo, que quer afastar vocês da salvação. Então, a nossa igreja, há 101 anos, criou os grupos de jovens, né? E a Liga Nacional de Jovens, tudo que envolve a juventude. Para quê, meus jovens? Para ajudar vocês a vencer o maligno, permanecendo na palavra de Deus. E aqui, então, antes de terminar, eu quero fazer um incentivo aos jovens que estão aqui hoje. Alguns não estão hoje aqui, né? A gente convidou bastante, mas o meu incentivo é assim. Isso eu falo em outros lugares também. Não pensem que ser jovem da igreja é só ir em retiro e congresso, porque isso é 1, 2 vezes por ano. Ser jovem cristão é estar aqui na casa dele cada culto. Ser jovem cristão é animar, participar, fortalecer o seu grupo de jovens na sua congregação. Eu não sei aqui os, né, que já não são tão jovens, se era assim na época deles, mas alguns grupos de jovens que eu participei era assim. Vai para o congresso quem participa do grupo de jovens.
não participou do grupo de jovens, não vai para o congresso, porque uma coisa está ligada à outra. O congresso serve para continuar fazendo o que a gente faz no grupo de jovens. Então, queridos jovens, quando você é convidado a ler a Bíblia, a vir aqui, lembre, não é porque só o pastor quer, é porque Deus se importa com você. Ele quer influenciar você muito mais do que o mundo influencia. E para isso você tem que estar aqui. Tem que ler a palavra, ouvir a palavra. E continuar nessa palavra até Deus chamar cada um de nós. Meus irmãos, esse aqui é o Deus que nós celebramos hoje. É o Deus que também criou a Gelb. É um Deus que se importa. É um Deus que salva. É um Deus que fica com a gente sempre. Por isso eu quero terminar dizendo junto com o salmista que nós lemos hoje: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te agradecemos porque tu és um Deus que se importa conosco. Obrigado porque não nos abandonaste em nosso pecado, mas enviaste o teu Filho Jesus para nos salvar e o teu Espírito Santo para nos dar e fortalecer na fé. Ajuda-nos a ficar firmes na tua palavra e a testemunhar teu amor às pessoas ao nosso redor. Que em nossa vida possamos sempre refletir a tua graça, o teu perdão e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.